sobre a organização. A gente vai sair daquele senso comum. Nós vamos quebrar paradigmas, até, por exemplo, sabe? Eu só sei agir assim na minha casa, eu só sei agir desse jeito no meu trabalho. A gente pode aprender, a gente pode melhorar. E aí, Lenício, é interessante a gente pensar que, embora cada pessoa tenha uma forma de assimilar as informações, o conhecimento, né? Aí são conceitos da psicologia, assimilar e acomodar esses conhecimentos, a gente acredita que a gente consegue ser multitarefas, mas dentro da perspectiva do cérebro humano, a gente não consegue ser multitarefas. Se você está aqui, nesta videoaula, né, nesta aula virtual, e você está escutando uma música de fundo, você está conversando com alguém, você está vendo nossa aula na praça, jantando com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, fazendo outra coisa, o seu cérebro definiu a atenção primária e a atenção secundária. Aí talvez a atenção primária não esteja com a gente. Então, você vai reter, você vai assimilar e acomodar um pequeno número de informações. É por isso que as pessoas fazem muitas coisas, elas se sentem mais cansadas, porque o cérebro trabalha mais, e elas retêm menos informações, elas aprendem menos. E dentro dessa perspectiva da psicologia enquanto ciência, a psicologia ela é sistemática, ela é baseada em evidências empíricas para formular teorias e intervenções práticas. Sabe aquele amigo que você acha que te dá o conselho bom? Ele não é o psicólogo, né? Ele está usando o senso comum, que são as formas que ele interagiu com o universo que deram para ele algum conhecimento. Mas é senso comum, né? Ele não tem uma ciência por trás. A psicologia tem uma ciência por trás. Por isso que psicólogo não é, entre aspas, um amigo. Ele é um sujeito que estudou, sistematizou, né, a partir de múltiplas áreas, porque a psicologia é interdisciplinar. A psicologia envolve conhecimentos da biologia, da neurociência, sociologia, antropologia, filosofia e tantas outras. Por isso que a psicologia traz para o sujeito um fascínio. Sim. Não, e é interessante o que você fala, porque quando a gente fala do estudo como base, né, da psicologia, ciência, que ela vai estudar, por exemplo, os comportamentos humanos, sentimentos, eu fico imaginando o desafio desse estudo dentro da nossa disciplina, que vai falar da organização, né? Como o sentimento humano funciona dentro da organização, como o comportamento humano funciona dentro da organização, como os sentimentos... Olha que bagagem, que força hoje a psicologia tem, quantos estudos nós temos, né, a respeito das diversas formas de organização, de liderança de organização, de como agir dentro da organização. E é interessante que isso sai, como você falou, do nosso processo de achar que é só isso aqui, ó. Né, um aspecto fechado, um aspecto segregador, e olhar a organização como algo amplo. Senão as pessoas associam a psicologia a algo de estar doente. Não estou doente, não preciso de um psicólogo. E aí vai entender que a psicologia organizacional, por exemplo, né, ela vai desenvolver invenções e práticas e intervenções para melhorar a qualidade de vida das pessoas dentro da organização, bem como, por exemplo, prevenir problemas de saúde mental, promover o bem-estar, ajudar os indivíduos a lidar com o manejo do estresse. Você não está estressado aí? Tenho certeza que por alguma coisa você está estressado. E aí você percebe que dentro desse processo, a psicologia ela vai usar várias estruturas, externa, interna, né, várias motivações, várias coisas que determinam a produtividade da sua organização. Né? Por exemplo, estou na minha casa, eu cheguei triste, aconteceu alguma coisa que eu cheguei triste. Eu não vou chegar na minha casa fingindo a minha tristeza. Uhum. Esse sentimento vai acabar mexendo com a minha organização familiar. Aconteceu alguma coisa na sua casa, você vai para o seu trabalho. Eu sou meio assim. Eu quero ver tua opinião, Kelvin. Eu tive uma crise em casa, eu vou chegar no meu trabalho, eu vou fingir que não aconteceu nada comigo. Eu não sei se você... Tudo bem se você consegue saber lidar com essas emoções, mas eu acho desafiador você dizer, por exemplo, o problema da minha casa não vai interferir no meu trabalho. Será? O que você acha, Kelvin? Lenício, é muito lindo a gente dizer isso, né? Se a gente fosse psicólogos hospitalares, a gente estaria de jaleco, né? Aí eu tiraria o meu jaleco dentro do hospital, chegaria em casa e eu esqueci
a psicologia e agora eu virei o sujeito Kelber. Não é assim que funciona. Eu não consigo virar uma chave no meu cérebro e desligar a minha profissão. O que eu vou encontrar dentro da minha organização mental é que o meu trabalho não interfira na minha vida pessoal. Não interfira de uma maneira substancial, mas ele interfere porque eu sou único. Eu sou uma única pessoa. Né? Por mais que eu tenha múltiplas tarefas, atue em vários espaços, eu continuo sendo só o Kelber Abrão. E o Kelber Abrão vai sentir isso. Né? Se eu discutir com alguém no meu serviço, aquilo vai impactar o meu dia. Agora, eu vou ter que aprender a ter o manejo para não criar, né, aquela briga no meu emprego, no meu serviço, não seja maior do que meu dia. E às vezes, muitos de nós é assim. 8h05 da manhã, alguém já estragou o teu dia, né? A gente tem que aprender a lidar, que aquilo ali foi uma pequena intercorrência do dia, né? Que vão acontecer outras, mas que no final aquilo não pode ir para sua cama, né? Mas infelizmente às vezes vai. Você entender que os problemas, sejam internos ou externos, vão mexer com a sua estrutura, tanto individual quanto organizacional, é necessário. Agora, como você vai ter o manejo para saber lidar, por exemplo, com essas situações? Porque não é dizer que não mexe, né? Não mexe, eu não sinto. Não. A partir daquele problema ou daquela situação que mexeu comigo, como eu vou saber lidar? Porque imagina, no primeiro problema que a gente chega na nossa escola, por exemplo, faltou a funcionária. Professora mandou mensagem, não vou vir hoje, o que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou lidar com as demandas que surgem e que muitas vezes acabam mexendo, né, com a nossa organização, com a nossa estrutura? Então, aprender a lidar, né, com todas essas demandas, dificuldades, isso sim é mais, vamos dizer assim, resiliente. Perfeito, Lenício. E aí, vou pegar aqui um ensejo de fala do Renato, que o Renato diz assim: poderia explicar novamente esse ponto? O conhecimento de vida de um amigo, de uma amiga, não pode nos ajudar, mas o empirismo da psicologia, sim. O que acontece? A psicologia, enquanto ciência, ela teve métodos muito rigorosos para virar um conhecimento científico, tá? Então, quando ela se torna um conhecimento científico, ela tem profissionais que estudaram aquilo. Um amigo, uma amiga, ele pode, às vezes, ter uma palavra de conforto, só que ele não substitui um profissional da área porque ele não estudou aquilo. Muitas vezes é senso comum. Por exemplo, quando a gente é demitido do emprego, né? Eu sempre gosto de fazer uma associação de emprego e relacionamento, né? Porque, às vezes, o relacionamento é um dos mais palpáveis para a gente, porque a gente tem mais relacionamentos do que a gente tem empregos, geralmente, né? Então, por exemplo, assim, você foi demitido. Aí o seu colega vai dizer assim, tá tudo bem, você vai arranjar um outro emprego. Mas era um emprego que você tem muito apreço. Você ficou 10 anos ali, 5 anos ali, 2 anos ali. Você tem que viver um luto. O amigo vai dizer, toca a ficha e vai para outra. Relacionamento, você acabou de se separar, 20 anos de casamento. Bora pro próximo, a fila tem que andar. Isso é o que às vezes um amigo faz, porque ele não tem esse conhecimento científico. Já o empirismo, que é baseado em experiências, em vivências, em conhecimentos que foram advindos disso também, vai nos dizer diferente. Você tem que vivenciar este luto. O luto não é só a morte de alguém. A perda de um emprego é um luto. O término de um relacionamento é um luto. Mudar de setor, às vezes, dentro de uma grande empresa, pode ser um luto para o colega. Porque ele não queria, são outras pessoas, é uma nova dinâmica de vida. Aí é nesse sentido que a gente coloca, Renato, que a psicologia sai do senso comum e ela vira uma ciência. Qual é o problema? Só um isso. Qual é o problema que a gente tem hoje? Né? Rede social. Que as pessoas abrem o Instagram e falam sobre tudo isso, e aí você acredita que ela é, né, quase um psicólogo, né? Popularmente falam de coach, né? E aí coaches vão ver lá que tem uma vertente muito séria, mas que as pessoas destoaram ali. E aí, então, isso acaba não sendo ciência. Desculpa, querido. Eu falo que você falando, por exemplo, do luto, até para você ver, quando a gente sai do senso comum, nós buscamos base teóricas e prática para dar fundamento à ação e à condução daquele manejo. Você me lembrou aquela psiquiatra que falou das fases do luto, por exemplo,
né? A Ana Beatriz? Isso. Por exemplo, ela traz essas fases, mesmo que aconteça de forma diversa, mas a partir da experiência do estudo que ela vivenciou, ela construiu uma base teórica para dizer assim, olha, o luto tem essas fases. É diferente do amigo que fala assim, não, como você disse, vai beber, vai fugir desse sentimento. E hoje não. O luto, seja do emprego, seja de alguém, por exemplo, vai trazer fases para a nossa vida e nós não podemos fugir dela. Que quando nós fugimos, em um outro momento, essa não vivência desse processo vai eclodir, vai sair. Entende? E aí, ó, A diferença dentro desse processo do empirismo da psicologia, como nós falávamos, tem uma base que vai te trazer teoria, vai te trazer prática, experimento. Né? E aí, Lenício, o Renato faz uma nova pergunta, né? Mas o conhecimento de vida de um amigo não seria baseado em experiências também? Sim, seria nas experiências dele, dentro dos conhecimentos, e isso seria ainda o senso comum, porque não são pesquisas científicas. Dentro da psicologia, como, por exemplo, é a nossa área, a minha e do Lenício, o luto, ele envolve 5 processos. Negação e isolamento, primeiro processo. Raiva, o segundo processo. Barganha, o terceiro processo. Depressão, o quarto processo. E, por fim, a aceitação. Quando você chega no 5º estágio do luto, você superou o luto. Isto não é senso comum, isso é pesquisa científica. E como a pesquisa ela vai se repetindo, ela chega... É um termo da área da saúde que a gente usa, que é experiência e baseada em evidência, né? Ou seja, você fez tantas vezes até chegar neste mesmo resultado. Isso, aí teve a pergunta, e você até disse, né? Por que a psicologia é considerada ciência? Porque é baseada em evidências. É baseada em sistematizado. E aqui nós não estamos, vamos lá, até para a gente entender, nós não estamos aqui dizendo que o conselho de um amigo pode não servir. Se, né, claro, está ali motivando, tentando, não falando isso, mas dizendo que existe a diferença entre o conselho do amigo e a psicologia como ciência, para que nós não confundamos uma coisa com outra. E que aqui existe, né, a psicologia, existe a realidade empírica, o fundamento teórico testado. Dentro da perspectiva, existem 4 tipos de conhecimento. O conhecimento comum, que alguém colocou ali, né? Perdão de não gravar os nomes, né? De psicólogo e influenciador digital, todo mundo tem um pouquinho ali, né? Isso é conhecimento comum. Se você não estudou sobre um tema, é conhecimento comum ou senso comum. O conhecimento científico, que torna a psicologia um conhecimento científico, usa a lógica do pensamento crítico e vai englobar fatos que comprovam pesquisas. Aí a gente tem um terceiro tipo de conhecimento, que é o filosófico, que vem lá dos tempos bem antigos, baseado nas reflexões que o homem fazia sobre questões imateriais e questões subjetivas. E a gente tem o quarto e último tipo de conhecimento, que é o religioso, baseado na fé religiosa, independente da matriz religiosa, católica, protestante, adventista, candomblé, indiferente de qualquer uma delas. São esses 4 conhecimentos. Como a pesquisa científica embasa a criação da psicologia, ela é conhecimento científico. E ela, aí o que vai? Vamos lá, se for bom você falar, porque a psicologia como ciência vai estudar todas essas ações, os comportamentos do senso comum. Perfeito. Aí, os comportamentos religiosos, o que é que causa, né? A organização religiosa, a organização do senso comum, a psicologia como ciência vai pegar todas essas experiências, o que o Elber falou, de tipos de conhecimento, e estudá-las para dar uma base teórica e um conhecimento científico. Tem pessoal perguntando o que seria aí um conhecimento científico, né? Testado, né? Comprovado por bases teóricas aí. Lenício, vou ser bem generoso com Elias, Gabriel, e vou trazer um conhecimento de senso comum e contrapor com conhecimento científico. Leite com manga, faz mal ou não faz mal?
O senso comum vai dizer que faz mal e até mata e dá diarreia. Olha, e eu já deixei de... Hoje mais não, mas eu vou te dizer que na minha infância a minha mãe não me deixava comer. A minha mãe, Lenício, não deixava eu tomar banho, eu comer, jantar e tomar banho de chuveiro, porque ela dizia que eu podia ter uma indigestão e morrer. Isto da leite com manga e isto do tomar banho, e vou usar também mais um outro, que mulher menstruada não podia tomar banho, porque também podia, né, o sangue podia subir para a cabeça e ela morrer. Uai, tem sangue no corpo inteiro. Esses 3 fatos eram conhecimentos de senso comum, não tinha pesquisa. Agora vamos aos fatos que sai do conhecimento comum e vai para o conhecimento científico. Leite tem ali as enzimas, as lactantes, né, que dá gases e estufamento. A manga tem excesso de fibras. Muitas pessoas são intolerantes à lactose. O ser humano não é para consumir lactose. O ser humano é para consumir apenas o leite materno. Só que a gente foi adaptando ao longo das gerações, ao longo dos séculos, e a gente consegue consumir leite. A gente não era para consumir leite, a gente adaptou o nosso corpo. Um outro conhecimento. Coelho. Se você der um pedaço de carne bovina para o coelho morre. O coelho não tem um sistema digestório para conseguir quebrar as enzimas da carne. Se você der uma parcela muito minúscula de carne, os filhos desse coelho vão comer um pouquinho mais. E os netos, bisnetos desse coelho, até que ele vai conseguir comer carne. Foi assim que nós, seres humanos, conseguimos consumir leite. Leite e manga são 2 alimentos que causam, né, flatulência, que causam vontade de ir no banheiro. A ideia do senso comum para o conhecimento científico, por exemplo, agora, do banho e da água, do banho e do alimento. Se eu encher meu bucho agora de mandioca, de espetinho, de feijão tropeiro e de vinagrete e tomar um banho aqui do lado, né, do meu chuveiro, eu posso morrer por qualquer coisa, mas não porque eu entrei em contato com a água. Agora, se eu for para o lago depois de encher o meu bucho, aí é conhecimento científico. Por quê? Porque depois que tu come, o corpo entra em estado de relaxamento. Eu tenho que usar toda a energia do meu corpo para digerir os alimentos. Então, se eu for para o lago e precisar nadar, eu posso estar com os movimentos devagar e eu posso morrer afogado. Ou seja, no chuveiro não tem como eu posso comer 5 quilos de carne, de arroz, eu posso morrer no chuveiro por qualquer outra coisa. Antes que digam, mas meu vizinho morreu no chuveiro, ele teve um AVC, que não teve nada a ver com a janta dele. Assim como o Lenício pode ter, eu posso ter, a Luana, qualquer pessoa pode morrer agora. Isso é a lei da vida. A gente quer? Não, a gente não quer. Se alguém de vocês quer morrer agora, já nos procura aqui que a gente faz intervenções em crise, porque não é um comportamento comum, né, desejar a morte. Correto, Lenício? Olha, eu estou sem palavras com a sua explicação do leite e da manga e tantos outros sensos comuns que a nossa infância, a tradição, né, e nos traz e vocês entenderam essa diferença aí da psicologia com o senso comum. Ó, o Henrique quer fazer algo, ele quer tentar o que a gente chama de empirismo, que é via experiência, né? Ele quer dar carne para o coelho. Não precisa tentar, Henrique, porque isso já foi comprovado cientificamente, o coelho vai morrer, senão você vai matar o pobre coelho. Porque, por exemplo, um fato que era conhecimento comum e virou conhecimento científico algum dia na sociedade. Eu não sabia que quando eu era criança, qualquer pessoa de nós era criança, se a gente pulasse de algum lugar alto, a gente ia se machucar. A gente não sabe disso. A nossa mãe diz, se você colocar a mão no fogo, você se queima. Aí você vai lá um dia e coloca a mão no fogo. Você se queimou. Você, então, comprovou isso por meio de uma experiência. Eu vou pular do 10º andar? Não. Eu não preciso experimentar tudo para comprovar cientificamente, porque já houve esse experimento não com seres vivos. Ou talvez, sei lá atrás teve, jogando as pessoas para ver até qual altura ela ia sobrevivendo. Não dá para saber, mas se concluiu já que uma pessoa que pula do 10º andar, ela tem 99,9999 chances de morrer, porque ela vai estourar toda a caixa torácica e todos os órgãos em
internamente. Então, eu não preciso fazer tudo experiência, porque eu tenho que pensar que o conhecimento científico nasce das experiências anteriores. Alguém já fez, já testou e já validou aquela hipótese. Muito bem, muito bem mesmo. Então, assim, podemos perceber o quanto a psicologia, aí vai para a última pergunta que fala da psicanálise. Teve alguém que falou da psicanálise, perguntou, né? A psicanálise como uma linha, né? Como uma abordagem, como uma forma de olhar e analisar o comportamento humano. Até porque dentro da psicologia nós vamos ter várias variantes que ajudam a fazer esta análise, né? Seja comportamental, psicanalítica e a fenomenológica. E aí dentro da psicologia como ciência existem essas várias, vamos dizer assim, abordagens, linhas, né? Fenômenos de olhar e fazer a experiência daquele fenômeno. Né? Que eu nem sei se vai ter como nós aprofundarmos hoje essas linhas. A gente poderia, mas isso não é advindo da psicologia organizacional. Então, a gente pensa, se a gente traz esse conhecimento para vocês agora, a gente dificulta mais a vida do que facilita, né? Porque isso já é mais da nossa área enquanto profissional e não da área do gestor. Mas só por curiosidade, porque e é bacana ter essa curiosidade, porque é isso que vai fazendo que a gente aprenda, né? A aprendizagem acontece a partir do fato curioso. Por exemplo, um professor de educação física, ele pode ser um professor de vôlei. E aí, basquete é outro esporte, natação é outro esporte, dança, luta, ginásticas, ele pode escolher várias áreas. Na psicologia, a gente também tem várias áreas de abordagens. A psicanálise é uma delas, mas a psicanálise também é uma profissão paralela. Para ser psicólogo, aliás, para ser psicanalista, não precisa ser psicólogo, e vice-versa, mas também pode ser juntos, como é o meu caso, né? Que é alguém que trabalha com a psicanálise mais a psicologia. Qual é a tua abordagem, Lenício? Sistêmica. Então, é uma outra perspectiva, né? Mas você deu um exemplo para mim maravilhoso quando você falou da natação. Porque dentro da natação você pode nadar de frente, nadar de costas, você pode fazer... Né? E ali é uma forma de você entender como você vai se movimentar ali. Como aquele movimento faz com que algo aconteça no seu corpo. Então, a mesma coisa é a psicologia com as suas abordagens. É uma forma de olhar diferente aquela ação ou aquelas estruturas do ser humano. Porque, lembra, nós vamos trabalhar dentro da psicologia organizacional os pensamentos, emoções e ações do indivíduo dentro do processo da organização. Como é que age? Como é que reage? Vamos lá. Perfeito. E aí, já para a gente entrar no segundo movimento aqui, digamos, da nossa revisão, a Oshio traz para a gente um feedback que é maravilhoso, né? Vou deixar de ser tutora para ser aluna, pois estou muito apaixonada por esses conhecimentos. Olha que bacana, né? É isso que a gente quer, que as pessoas se estimulem, se motivem para aprender mais. E aí, Kelvis, né, coloca para a gente. Então, a psicologia é um conhecimento científico porque ela trabalha com fatos comprovados? Sim, é isso. Tanto que na psicologia a gente tem os testes que a gente vai avaliando também algumas características do ser humano, teste de personalidade, né? As pessoas associam mais aqueles testes de QI, mas aquilo ali é muito complicado de fazer aqueles testes porque são tipos de inteligência diferentes, né? Então já tem, né, várias críticas, mas tem inúmeros testes da psicologia e para virar um teste tem que ter comprovação científica e isso que a psicologia se faz. Para concordar com a Otila está aprendendo. A aprendizagem, percepção e memória são processos fundamentais do funcionamento cognitivo. E cognição é um dos conhecimentos da psicologia. Correto, Lenício? Correto. E não tem como viver processo de aprendizado se você não trabalha essas três realidades. Se você não busca esses conhecimentos que são necessários, né? Que são necessários, como o Gelber falou, a aprendizagem, memória e percepção, que são processos que nos ajudam a evoluir, a crescer. Me fez recordar muito o slide que a gente colocou ali, no slide que nós colocamos, eu coloquei até um dinossauro, não sei se vocês viram, e fiz uma pergunta assim, você evoluiu?
Você está evoluindo, né? Como é que está o seu processo de evolução? Porque aí, se nós não trabalharmos esse processo dentro da organização, e aí essa parte vai falar um pouco que eu acho que não sei se seria bom nós adentrarmos, porque vai falar da psicologia, da história da psicologia, né? Mas mais no sentido de que nós evoluímos, a psicologia também evoluiu, até chegar dentro da estrutura da psicologia organizacional. Perfeito, porque, por exemplo, nessa tua ideia do dinossauro, no início, né, vamos pegar nos relacionamentos interpessoais, né? Então, eu quero me relacionar com uma pessoa que não evolui ou não se adapta. Vamos pensar que a dança a dois, o relacionamento a dois, precisa que um se adapte ao outro. E essa adaptação também acontece no espaço organizacional. E aí, porque eu tenho que aprender a lidar com o outro. E a aprendizagem é uma forma que a gente adquire novos conhecimentos, novas habilidades e novos comportamentos por meio da experiência e interação com o ambiente. De novo, experiência e interação com o ambiente. Ela vai envolver a assimilação de informações, ou seja, eu estou recebendo as informações do meio externo. E quando eu compreendo, eu chamo isso de acomodação. Mas não se preocupe que a gente não está cobrando termo técnico para ninguém, não é a nossa ideia, né? Então, assimilar é escutar isso, e quando a gente realmente compreendeu, a gente acomodou. Sabe quando você diz assim, eu sei, mas não sei explicar? Significa que você assimilou a informação, mas você não acomodou a informação. E aí, respondendo uma da pergunta da Raquel, não é da Raquel, cadê? A psicanálise da Kátia, a psicanálise não foi proibida no Brasil, não. A psicanálise também é uma ciência, né? Baseada em Freud, em Lacan, em Melanie Klein, uma série de outras pessoas, tá? Cadê? Cadê aqui? Tinha separado? É que veio outras perguntas e ela foi embora. Aqui, do Lucas. Como funciona a ética da avaliação do comportamento organizacional? É que a gente não usa testes avaliativos para avaliar o comportamento organizacional, ao menos que ele seja aplicado por um psicólogo, porque teste psicológico é ato do psicólogo. Ou seja, se você não tem um CRP ativo, né, que é o Conselho Regional de Psicologia, você não pode aplicar testes. É a única coisa que um coach não pode pegar da psicologia, é ato da psicologia. Assim como tem ato médico, ato da enfermagem, ato de todas as profissões que são regulamentadas. Ou seja, por mais que o coleguinha queira, aquilo não é dele, aquilo tem dono, é aquela ciência que pode ou não fazer. E que bom que tem isso, porque senão o colega tá tendo um infarto, eu vou abrir o colega porque eu vi 18 anos de Grey's Anatomy, então eu já sei operar ele. Né? Não, eu não tenho CRM, então eu não posso fazer isso. Então, alguns conhecimentos são específicos das funções. A gente não aplica esses testes, porque esses testes a gente vai fazer laudos, né? A gente vai fazer registros ali. Agora, se a gente for o psicólogo da empresa, aí a gente vai fazendo o acompanhamento desse sujeito. Mas aqui, a gente não pode ofertar isso para vocês, colocar quais são os testes, como se aplica, como corrige os testes, porque é ato da psicologia. Somos estudantes de psicologia? Não, não somos estudantes da psicologia. Então, a gente não tem por que a gente entrar nesse item. Mas a gente tem um site, que é o SAPEPS, que ali tem todos os testes que são validados dentro do nosso país da psicologia. Então, para que o Lenício compre esses testes, eu faça a aquisição também, a gente coloca lá o nosso CRP, né? A gente baixa o material, a gente compra o material impresso, mas ele é apto da psicologia. Correto, Lenício? Corretíssimo. Até para a gente não achar que a gente vai fazer, por exemplo, a psicologia não pega aqueles testes, e muito cuidado com aqueles testes de computador, aqueles que a gente faz, deixa eu fazer esse teste vocacional, ou vou fazer aquele teste. Os nossos testes têm fundamentos, né? Tem fundamentos teóricos e tem um objetivo também. Uhum. Muitas vezes até para um diagnóstico de algum tipo de situação, seja pessoal ou seja individual. Para que nós possamos adquirir um teste, como ele falou, existe um cadastro que nós fazemos, nós solicitamos esses testes, então não é de qualquer jeito ou de qualquer forma, como muitas vezes, como nós falávamos, o senso comum nos faz.
Exato. O Antônio faz uma pergunta ali, psicologia e senso comum é a mesma coisa que crendice popular? Exatamente isso, Antônio, né? Crendice popular são outras formas de chamar o senso comum, né? Sim. Assim como, por exemplo, eu chamo de tangerina, bergamota, pocã, mimosinha, e é a mesma fruta. Então, são só outras nomenclaturas, né? A Gessileia pergunta ali, explica por gentileza a psicologia e suas abordagens, psicologista, funcionalista, associacionista, psicanalítica, e teria outras, mas não entra na nossa seara, porque a gente não está formando vocês para serem psicólogos. Então, a gente adentrar isso, se a gente tivesse mais espaço, a gente conseguiria falar isso de maneira muito tranquila, né? Eu dou aula no curso de psicologia há mais de 10 anos, então, por exemplo, isso é rotineiro, mas eu estou pensando que eu estou formando lá psicólogos. Aqui eu tenho que formar gestores públicos. O Renato perguntou se você tem algum teste para psicologia organizacional. A pergunta é bastante interessante porque os testes eles podem ser aplicados tanto de maneira individual quanto dentro, né, daquela organização. Por exemplo, eu quero ver o desempenho da atenção, por exemplo. Eu vou pegar esse teste, fazer a aplicabilidade com a equipe e ali eu vou mensurar como está a atenção da equipe. Tanto pode ser uma aplicabilidade de forma individual, quanto pode ser de forma coletiva. O mesmo teste pode ser e ter esse mesmo objetivo, por exemplo. Perfeito. Aí, por exemplo, tem testes que são ato do psicólogo, mas tem alguns que não é teste, são dinâmicas, a gente chama desta forma, que qualquer um de vocês pode usar, por exemplo, né? Então, vou dar uma que eu trabalhei com recrutamento e seleção por muitos anos. Ó, tem uma aqui, ó. Que é a bateria psicológica para avaliação de atenção, o BPA. Que aqui você vai testar a atenção, né? Os 3 níveis de atenção. Né? Atenção focada, atenção diversa. Então, existem várias... Deixa eu só mostrar para vocês verem. Aqui a gente aplica o teste, ó. Atenção concentrada, atenção alternada e atenção dividida. E aqui nós podemos mensurar como estão os níveis de atenção dentro do processo, vamos dizer assim, do aluno. Perfeito. Só por curiosidade, esse teste que o Demício comprou, ele é proibido legalmente de fazer xerox ou fotocópia, né? Porque é para esses testes não circularem. As respostas também não devem circular de maneira digital, né? Tem toda uma questão ética que a gente se compromete enquanto profissional da área para poder usar esses testes. Agora, uma dinâmica que vocês conseguem fazer dentro do processo organizacional para contratação, recrutamento e seleção. Está lá todo mundo, a gente faz algumas dinâmicas individuais, algumas dinâmicas coletivas, e aí, uma que eu usava sempre, assim, né? Somos mais de 190 pessoas nessa sala nesse momento, 201 exatamente. Aí eu coloco para que vocês, na sala de aula, escrevam por que eu não devo contratar a Beatriz Dias, ou eu não devo contratar o João Fernandes Lino Filho. Aí o Yuri vai dizer, porque ele é displicente, ele é não sei o quê, e bota defeitos no colega. E eu já vejo que eu não posso contratar o Yuri, porque você nunca pode menosprezar o outro colega. Então eu te pergunto, por que eu tenho que contratar a Beatriz? Eu não devo contratar a Beatriz, eu devo contratar você. Aí sim, você se promove. Eu tenho que sempre me promover, eu nunca posso fazer um processo de demérito para o outro sujeito. Aí eu estou vendo se você consegue ser um bom gestor, um bom líder. Porque se você não é um bom gestor, um bom líder, você vai botar defeitos nos outros. Se você é um bom gestor, um bom líder, ou um bom funcionário, você vai dizer assim, olha, eu não posso falar sobre características da Beatriz, eu posso dizer porque você deve me contratar. Este é um comportamento padrão que, enquanto psicólogo ou enquanto recrutador, que pode ser qualquer profissão, a gente avalia como positivo. E mensurando isso, Kelber, vou até lembrar, quando nós aplicamos, por exemplo, dentro da organização esses testes, nós vamos mensurar o processo de avanço dentro daquilo que nós falamos, por exemplo, da capacidade de memória, da capacidade de percepção, da capacidade de aprendizado da própria organização. Porque aí entra aquilo que nós falamos das técnicas, por exemplo, das formas de aprendizado que existe. A partir daquela realidade, como é que a minha organização está aprendendo? E qual é a técnica? Nós falamos dentro de um dos capítulos aí sobre os tipos de aprendizado.
né? Aprendizado mecânico, aprendizado sistêmico, como nós vivenciamos, por exemplo, como vai ser a forma que eu vou aplicar ali na minha organização, que vai ajudar a partir desta base que eu tive do teste aplicado para que eles avancem no seu processo de aprendizado. E a gente precisa lá, vamos falar dos tipos de aprendizagem, né? E aí eu lembro que a gente perguntava, como é que você aprende? Existem várias formas de aprendizagem. Existe aquela forma, às vezes, fechada, existe aquela forma onde nós ampliamos esse processo de aprendizado para o outro. Vamos lembrar do aprendizado tradicional? Como era o aprendizado tradicional? Lembra que nós falávamos tabuada, 2 mais 2, tem que aprender isso, né? Às vezes fechado, minimalista, aprendizado mais aberto, que vai entrar dentro de um contexto que leva o outro a vivenciar um aprendizado mais eficaz. Perfeito, Benício. Eu tenho uma pergunta da Maria Eduarda, eu estou amando que o pessoal está interagindo com a gente, né? A Maria Eduarda diz assim, como o senhor, eu não vou usar o senhor, como você, né? Como você falou sobre memória, eu gostaria de saber como podemos fazer para lembrar o que estudamos, principalmente pensando a longo prazo. Por exemplo, como irei me lembrar desta base teórica do primeiro período, quando estiver já lá na minha vida profissional enquanto gestora? Olha que bacana. Maria Eduarda já se vê como gestora. É isso que vocês têm que fazer, tá? Só que, por exemplo, para que a Maria Eduarda se veja como gestora, ela vai entender, aí a gente vai fazendo de novo ali, a ideia de percepção, né? Que é a forma como a gente vai interagir com esses espaços, a partir de experiências passadas, expectativas, motivações e estados motivacionais. Ou seja, se aquilo não é significativo a Maria Eduarda, ela não vai assimilar e acomodar aquela informação. Então, tem muitas coisas que a gente aprendeu na escola para passar na prova. E outras a gente carrega até hoje. Porque aquilo nos era significativo. E ele, como ele era significativo, ele saiu da percepção e entrou na memória. Você tem memória de coisas que você aprendeu na escola porque, de alguma forma, você encontrou aplicabilidade naquilo. Então, como você encontrou aplicabilidade, dentro do teu cérebro, ele separou ali, esta eu preciso guardar. Algumas coisas você não aprende a longo prazo, fica gravado, porque você não entende que não vale para a sua vida. Olha um exemplo. Lembra lá na escola que você ficou lá no primeiro ano do ensino médio aprendendo química orgânica? O que você sabe de química orgânica hoje? Porque você não levou isso para a vida. Não estou falando mal da química orgânica. Estou dizendo que, enquanto estudante, a gente não viu a aplicabilidade no dia a dia daquilo, muitas vezes, né? Um exemplo que eu vou dar. Primeiro ano do ensino médio, aprende logaritmo. Para que serve? Eu perguntei enquanto aluno, né, há mais de 20 anos atrás. A professora me respondeu, para que você vá para o segundo... No segundo ano você vai usar ele. Eu, tá bom. Cheguei no segundo ano. Para que você vai usar logaritmo, professora? No terceiro ano. Cheguei no terceiro ano. É porque cai no Enem. Né? Vestibular, perdão. Na minha época não tinha Enem. Fui fazer o vestibular. Caiu o logaritmo? Não, não caiu o logaritmo. Virei professor. Aí um dia... Nunca usei logaritmo. Um dia eu estou em sala de aula, dando aula, fui dar um recado na outra turma e vi que tinha logaritmo no quadro. Aí perguntei para a professora, né? Professora, para que serve o logaritmo? E ela, Helber, toda vez que eu vou construir uma casa de 2 andares, eu uso cálculos logaritmos para calcular as coisas. Pronto, já entendi uma aplicabilidade para a vida real. Se eu quisesse ter sido engenheiro, eu ia entender a importância. Às vezes, nem todo conhecimento tem uma aplicabilidade para a gente naquele momento. Aí a gente não aprende. Eu preciso entender para que serve aquele conhecimento na minha vida para entender a importância dele. É igual as pessoas. Algumas pessoas entram na nossa vida e a gente não lembra mais o nome delas. E a gente estudou com elas. Outras entram e elas ficam na nossa memória, porque elas causam, né, algo para a nossa vida. Isso é essa ideia de percepção, de memória e de cognição, por exemplo, né? E aí, esses 3, aprendizagem, percepção e memória, eles estão interconectados, eles vão influenciar de maneira muito complexa novos conhecimentos, porque um conhecimento que a gente tem vai acumulando com outros para que a gente consiga compreender todo um processo maior. E esse processo, nós precisamos perceber que ele entra dentro de um processo gradual de aprendizado. Eu acho interessante, Kelber, quando você diz, porque aí entra a questão da metodologia de aprendizado, que ela pode ser mecanicista, como nós falamos, né? Mecânica fechada, reducionista, como ela pode vivenciar aquele processo dinâmico de aprendizado,
Eu posso chegar com uma palmatória para que o outro aprenda, como eu posso chegar com aquele problema que ajuda o outro a entender e levar para a vida. Exato. Tem uma outra perguntinha ali, da Vitória, qual a diferença entre psicologia industrial e organizacional? Né? De novo, a seara da profissão, tá? Uma tem um lado, a nossa interessante é a organizacional, como a gente lida com comportamentos. A outra vai lidar com processos industriais, para otimizar ali, tá? Psicólogo e psiquiatra estão no mesmo parâmetro? Não. Tem uma questão, uma pequena, grande sutileza, que é o valor da consulta. Além do valor da consulta, o psiquiatra ele pode fechar laudos, né, de síndromes, transtornos, déficits, e ele tem a receita azul, que é a receita que prescreve medicamentos controlados, por exemplo, tá? Vamos lá. Professor... Aqui, só um segundinho. O Manuel coloca aqui pra gente. E sem explicações, embora não vimos até o momento o procedimento da prova. Provas são questões de marcar, questões de responder. O que a gente está trazendo, tanto o Lenício quanto eu, são questões conceituais que foram abordadas nas primeiras 6 unidades da nossa disciplina. E por isso que nós precisamos entender o seguinte, aquilo que nós falávamos no início, da leitura do material e da palavra, estar prestando atenção nas palavras-chave das explicações que estão acontecendo. Tá? Nesse sentido, tudo que nós falamos aqui está inserido como conteúdo dentro da avaliação que vai acontecer. Exato, né? Sim, tem uma questão subjetiva, uma ou duas, né? Tudo que é relacionado a psicologias de outra, né? Não é que a gente esteja sendo, né, chato de não querer falar isso. É porque, por exemplo, a gente vai querer, né, trabalhar aquilo que é o cerne da nossa avaliação, para que vocês tenham a melhor avaliação possível, né? Para que vocês se sintam muito confortáveis, para que na próxima sexta-feira vocês consigam discorrer sobre esse processo da psicologia organizacional. Um desses temas, por exemplo, é a adaptação ao homem ao universo do trabalho. Naturalmente, a gente não quer trabalhar. O ser humano foi criado para não trabalhar, para não gastar energia, né? O ser humano foi criado, na sua concepção, para gastar energia para alimentação, mas hoje eu vou lá no supermercado e eu pego a comida congelada, eu não preciso mais caçar nem pescar. O ser humano foi programado para gastar energia para se proteger do frio e do calor. Bom, tem um ar-condicionado ligado aqui, tem um teto me cobrindo. Eu estou livre do frio e do calor. E o ser humano foi criado para a ideia de procriar, de buscar, né, outra pessoa para se reproduzir. Hoje, a gente tem aí Instagram, Tinder, WhatsApp, várias formas de conectar-se com pessoas, né? E grande parte das vezes a gente se relaciona sexualmente sem a ideia de procriação, né? Eu desconheço seres humanos que só têm relações para procriar, né? E se tiver também não tem problema, cada um faz o que quiser com o seu corpo. Mas o trabalho não é algo natural, mas se tornou mais um elemento que a gente tem. E hoje é o que a gente mais gasta energia. Então, adaptar-se a esse universo de trabalho demanda questões laborais e demanda questões psicológicas, de entender, né, e se ajustar às exigências do ambiente do mercado de trabalho. É interessante que isso vai acontecendo de uma forma também, que é tão natural dentro dessa necessidade de trabalho em equipe. Né? Vamos lembrar que quando nós falamos de organização, de psicologia organizacional, nós estamos falando dessa necessidade que nós nos implicamos desse trabalho em equipe. Mesmo que nós somos criados para essas questões básicas, o trabalho nos leva a uma necessidade de organização de trabalho em equipe. Né? E é trabalhar essa diversidade, né? Trabalhar essa produtividade. Elementos necessários, a habilidade de comunicação. Você consegue se comunicar com o outro? O que você fala, o outro consegue compreender, né? Eu, Lenício, eu sou muito professor, né? São 22 anos fazendo a mesma coisa. Então, eu nunca dou a resposta para o sujeito, né? Eu sempre devolvo a pergunta para que ele pense. Sabe aquelas coisas que a gente faz? Por exemplo, o Lenício está tentando lembrar o nome do filme, de algum filme que a gente estava comentando. Se eu vou lá e eu dou a resposta, eu interrompo o processo cognitivo do Lenício. Ele não vai aprender. Aí eu estou usando a minha ansiedade de querer dar a resposta logo. Eu não posso dar a resposta, tenho que deixar que ele pense
Porque ele pensando, ele vai estabelecer aprendizagem. O que as pessoas fazem, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu ontem, né? A minha aula começa geralmente às 2h30 da tarde, no período da tarde, que é para a pessoa deixar o filho na escola, ou almoçar, 2h30 em ponto ela começa, né? Como a gente ia receber um palestrante ontem, então a aula ia começar às 2h. Lá no grupo da disciplina, né, há 2 dias atrás, eu coloquei assim, pessoal, nossa aula começará às 2h, no bloco X, na sala tal, que era, então, outra sala que a gente não estava usando, que era o auditório, que era maior. Aí, as pessoas começaram a perguntar, não entendi, vai sair das 14h30 e vai para as 14h a aula? Eu poderia dizer, sim. Se eu dissesse sim, ele não está pensando sobre. Eu vou lá e repito o mesmo comando. A aula inicia às 14h no bloco X, na sala tal. E aí a pessoa vem lá no privado e ela pergunta 3 vezes. A minha comunicação está sendo eficaz? É ela que está com uma falta de atenção e memória. Uai, tá tudo ali. Vocês não viram aqueles posts lá? Aluga-se casa, R$ 1.500, 4 quartos, na rua tal, cidade tal. Quantos quartos tem a casa? Custa quanto o aluguel? Qual é a rua? A pergunta está ali. Então, às vezes, a gente se comunica de forma eficaz, só que a pessoa não está tendo atenção. Não é, Lenício? Perfeito, eu vou te trazer a partir de uma pergunta que a Maria Eduarda fez, né? Professores, como vocês acham que pode ser uma das melhores maneiras como conseguir ter uma boa organização de uma empresa? Principalmente na parte da gestão de tempo e de pessoas. O Kelvin trouxe para a gente algo que o mundo globalizado trouxe, né? A comunicação, a flexibilidade, a atenção à escuta. Maria Eduarda, hoje, você chegar numa empresa com imposição como gestor de pessoas, você pode encontrar embates. Mas o problema da escuta, do escutar, do dar atenção àquilo que está sendo comunicado, tanto você entender, né, para que você entenda que você não vai estar gerindo aquela empresa sozinha e que nós nos dependemos, né? Somos ali interdependentes um do outro. Porque se você chega naquela hierarquia de que quem manda sou eu, a hierarquia traz, às vezes, uma estrutura inflexível. Ela traz ali, sabe aquela coisa? Às vezes fechou, mandou, acabou e assim? Dentro do processo organizacional não vai acontecer. Às vezes eu vou trazer até dentro da nossa família. Às vezes você chega, não estou aqui desprezando a hierarquia familiar, mas você às vezes esquece de escutar o que o seu filho tem. E aí, quando você diz não, a hierarquia quem manda só simplesmente, no filho você pode até fazer isso porque ele vai sofrer a consequência de apanhar depois. Eu vou contrariar, vou chegar e vou contrariar e bater. Numa empresa, às vezes, se isso acontece, você pode perder o seu emprego, você pode perder aquela pessoa que tem uma qualidade e um desempenho de produtividade tão bom, mas você chegou tão de forma hierárquica, inflexível, dura, que você perdeu. Então, como o Kelber falou, a comunicação, o escutar, né? Você também pedir, né, contribuição, isso faz com que ajude bastante. Não sei se vocês recordam, uma das coisas que dentro do processo educacional se tem, né, na escola, nas faculdades, é aquela parte avaliativa, onde a gente senta com os professores, a gente vai escutar como é que tá o aluno, como é que está a sala de aula, né? Para quê? Para que ali, dentro de um processo de comunicação, nós busquemos metodologias que vão nos ajudar dentro do processo de aprendizado ou dentro do processo da empresa. Então, aonde não existe uma comunicação, uma escuta, pode-se correr o risco de não ter uma boa gestão de tempo, de pessoas e de produtividade. Perfeito. Lenício, tem 2 perguntas da Maria Eduarda que são muito ricas. Professores, como vocês acham que pode ser uma das melhores maneiras de conseguir ter uma boa organização de uma empresa, principalmente na parte da gestão de tempo e de pessoas? Porque essa é uma adaptação do mundo do trabalho, gerir equipes e fazer um controle e manejo do estresse. Como que eu vou fazer isso? Entendendo que é um ambiente saudável. E aí, o que é um ambiente saudável? A empresa não é a sua família.
Minha família é um outro grupo. A minha empresa é meu trabalho, que me paga um salário e eu tenho que atingir metas e objetivos. Na minha casa, na minha vida, eu não tenho que ter meta com a minha mãe, por exemplo, né? Não é uma barganha, a gente tem que ter amor, né? Aí agora vem uma outra pergunta da Maria Eduarda. Em outras matérias da faculdade, falamos sobre motivação das pessoas. Como nós, no futuro, como gestores e não como psicólogos, podemos fazer isso? Tanto gestor como psicólogo ou qualquer outro sujeito não motiva o outro. A motivação é uma palavra que a gente usa errada. A motivação é um processo interno. Eu, Kelber, eu só posso me motivar. Lenício só pode se motivar. Motivação é um processo interno que sustenta o comportamento em direção a metas e valores específicos. O que eu consigo é estimular o Lenício. Lenício, se você chegar todos os dias às 7 horas da noite e sair às 10h30, né, você vai bater a meta e você vai ganhar mais R$50 de salário ou você vai ter uma promoção. Por isso que a gente faz como vendedores, que se eles baterem a meta, eles ganham prêmios, eles ganham bonificação. Isso é estímulo, isso não é motivação. Motivação é eu, como vendedor de carros, saber, né, internamente, se eu vender 5 carros, eu vou ganhar um para mim. Então, internamente, eu estou eufórico para conseguir aquele objetivo. Ou ganhar as férias no mês que eu quero. Né? A motivação sempre é algo interno. Se o Lenício disser assim, Kelber, vai lá, vai correr, vai, e internamente eu não estiver motivado, eu não vou querer sair da minha casa e sair correndo agora. Agora, quais são as influências que eu recebo para que eu me sinta motivado? Perfeito. Se eu não correr, eu não vou ter uma saúde. Se eu não fizer exercício físico, eu vou morrer. Você chega ali no médico, vamos lá, ninguém gosta de exercício físico, né? Eu não faço, não caminho, não ando. Né? E eu chego no médico e diz assim, olha, Kelber, ou você caminha, ou amanhã você vai bater as botas. Amanhã eu estou caminhando. Não era para ser um motivo, não era. Eu construí esse motivo a partir de uma influência externa que foi. Teve até uma pergunta aqui, por exemplo, que foi o Gabriel que fez. Fizeram 2 perguntas. Foi a Adriana, né? Foi a Adriana e o Gabriel. Como mudar o perfil de uma equipe para serem mais proativos e independentes de suas funções? E quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais de recursos humanos na gestão de diversidade e inclusão de organizações? Eu vou tentar falar de uma forma ampla, porque eu vou falar a partir da minha experiência como gestor. O maior desafio que nós podemos enfrentar, ou que nós enfrentamos como gestores, é você pegar o perfil de cada um e encaixá-lo dentro da nossa organização a partir daquela demanda que ele tem o perfil. Vamos falar de escola. Você pegar um professor que tem um perfil de alfabetizador e colocá-lo no ensino médio. Então, eu acho que para mudar o perfil de uma equipe, e dentro desse processo, tanto dos recursos humanos, é você saber o desempenho e o perfil deles, de cada um. E esse é um grande desafio dentro de um processo de organização. E aí, como o Kelber falou, para fazer com que a motivação interna deles aconteçam, entre as influências externas que muitas vezes precisam acontecer. Aí a gente vai falar de salário, aí a gente vai falar de piso salarial, aí a gente vai falar disso, daquilo outro, dessas coisas que influenciam, né, a nossa motivação interna. E aí, Lenício, eu me recordo que tem uma videoaula específica que eu gravei, que eu coloco, né, que são fatores de motivação, né, que pode ser o salário, ou pode ser, né, o espaço, né, ter a mesa adequada, a ventilação adequada, a iluminação adequada, tudo isso são fatores que estimulam a pessoa a se motivar. E aí um grande problema da falta de proatividade é, às vezes, é isso que o Lenício falou, eu também falo numa videoaula especificamente. É papel nosso, enquanto gestor, saber quem tem o perfil de vendedor, por exemplo. Tem pessoas que estão no comércio, ela não tem nenhuma habilidade de vendas, porque ela não tem habilidade de comunicação. Então, ela pode ser aquele sujeito que fica, né, lá na parte burocrática. Ela fica, né, mexendo com... faltou ali a palavra, organizando papéis, né, arquivando documentos, pode ser aquela... Enfim, eu tenho que pensar dentro do meu sistema organizacional qual é o espaço mais adequado para cada pessoa.
Agora, dentro do sistema público, a pessoa concursa para aquela vaga. E aí ela vai ter que ficar naquela vaga. Se ela foi concursada como contador, ela vai ter que aprender a ser um melhor contador. Se ela não é proativa, é meu papel como gestor conversar, estimular, oferecer treinamento, capacitação para que ela execute a forma de serviço dela da melhor forma possível. Por quê? Quem é funcionário público, assim como eu, a gente tem um dever, né? É a Lei 8.112, especificamente, que é a lei que trata do funcionalismo público, de promover, né, uma série de coisas. Ou seja, se eu não tenho essa habilidade, o meu espaço, o meu gestor precisa me dar essas ferramentas. E aí, Kelber, a minha empresa não tem, a minha empresa é pública, a gente não tem dinheiro para capacitação. Tem dinheiro, que vem verba específica para isso, por isso que a gente tem que conhecer o local que a gente trabalha, e se o orçamento de 2024 já esgotou, o governo tem uma série de plataformas com uma série de cursos online gratuitos sobre todas as áreas do conhecimento. E a gente tem uma outra coisa que é YouTube e Google, que não falta informação. Informação tem Hoje, Kelvin, a gente não pode dizer que nós não temos possibilidades de motivar as nossas equipes, porque existem diversas plataformas e diversos meios que nós podemos usar para motivá-los, para influenciá-los. Como você disse, se hoje, eu sei que é um desafio, principalmente quando você lida com não tem dinheiro, a gente vai pensar logo nisso também, eu sei, claro que existe, mas como eu vou ajudar a minha equipe a construir dentro do nosso processo organizacional essa motivação? Lelício, o Gabriel coloca ali uma frase que é ótimo, né? Nessa empresa somos uma família, faz ele revirar os olhos. É a mesma coisa, tem vários vídeos engraçados que você vendeu R$1 milhão para aquela empresa e o dono te dá um bombom, uma paçoquinha, né? Dizendo que você é importante para a empresa. Então, por exemplo, assim, como eu sou gestor na universidade, tem pequenas coisas que a gente faz. Por exemplo, volta e meia eu compro lá aqueles bolos de padaria que custa 13, 14, 15 reais e levo para o meu setor. Isso é uma gentileza que eu faço. Uai, a pessoa vai ficar lá trabalhando 8 horas comigo por dia, né? Uai, é um mimo, é um agrado. Isso são formas de estimular a pessoa a trabalhar melhor, né? E é isso que a gente busca, que a pessoa se sinta bem naquele espaço. Porque você está vendendo 8 horas da sua vida. Então, que seja 8 horas que você fique, pelo menos, confortável naquele espaço. Por isso que a gente faz a gestão do estresse. E aí a Maria Eduarda coloca assim, será que com esse processo de colocar prêmios, premiações, né, não cria um ambiente muito competitivo? Depende, Maria. Porque depende da forma como você está lidando com isso, né? Só que lembra que a gente pode educar as pessoas de forma muito errada. Exemplo, uma coisa que eu coloco, criança competitiva. Pedrinho, se você arrumar a sua cama todos os dias, você ganha 50 centavos. Se você tirar o lixo do seu quarto, você ganha mais R$1. Se você catar o cocô do seu cachorro, você ganha mais X. Isto é extremamente errado. Pai e mãe que educa isso vai dizer assim, não, ele está criando responsabilidade. Não, ele está sendo comprado para fazer coisas que é a obrigação dele fazer. É a obrigação dele arrumar a sua própria cama, é a obrigação dele recolher o cocô do seu próprio cachorro, é a obrigação dele recolher os próprios brinquedos. Então, uma pessoa que é criada nesse sistema, ela entende que tudo assim, ó, uai, né? Aí ela vira um adulto, lavei meu copo, você vai me pagar quanto? Nada. Você só fez o seu básico. E a gente tem uma geração de pessoas nos espaços empresariais que não sabe fazer o básico, porque ela acha que o básico já é muito. Então, eu preciso identificar o perfil desse sujeito e eu preciso trabalhar com que ele saiba trabalhar em equipe e ele tenha noção muito nítida do que me cabe nesse latifúndio. Qual é o meu papel nessa disciplina, qual é o papel da Luana e qual é o papel do Lenício. Se a gente estabelece isto, a gente trabalha em sintonia, a gente tem uma sintonia excelente. Tanto que a gente até brincou na reunião, quando a gente esquece de uma coisa, os três esquecem juntos. E isso é sintonia. E ninguém está aqui brigando com o outro. E assim, existe, o Gabriel até pergunta, né, se essa mesma situação, dessa flexibilidade de mudança, está ligada à empresa privada, remanejo ou desligamento. Isso também vai depender muito de organização. Existem organizações que você vai perceber que o indivíduo ele vai crescer,
Ele começa dentro de uma estrutura, ali dentro daquela área, e a organização vai dando remanejamento, o indivíduo cresce dentro da empresa. Tem organização que te dá essa possibilidade. Tem outras que já são mais fechadas. Lenício, a Maria Eduarda faz um novo ensejo, fala assim, estou percebendo que o papel de gestora tem muito de observador. E aí vou dar um exemplo prático que eu aprendi no meu primeiro emprego de registro, que eu fui atendente de uma videolocadora. Para quem é mais novo, na época existia, nos anos 80 e 90, início dos anos 2000, videolocadora, você pegava o filme numa fita, botava numa aparelho chamado videocassete e você assistia um filme. E aí, quando teve a primeira vaga de gerente, eu tinha certeza absoluta que seria eu. Certeza absoluta. Mas, assim, uma certeza muito grande. Porque eu era o melhor funcionário daquela empresa. Eu tinha certeza. E aí, quando eu não fui promovido, e aí eu fui conversar, né, com a minha chefe, ela, assim, eu me lembro muito, assim, né, tem mais de 25 anos isso, e eu, assim, eu olhei para ela assim, você sabe que eu sou melhor que o fulano, por que não fui eu? E ela, assim, você é o nosso melhor funcionário, mas você não sabe trabalhar em equipe. E como que você vai virar gerente se você não vai conseguir coordenar? Aí ela me trouxe uma coisa assim que eu aprendi ali, que bom que alguém me deu esse tapa, mas com muita educação. E ela assim, Kelber, quando é a escala de final de semana, que só trabalha 2 pessoas na locadora, porque ela é uma locadora de 3 andares, tínhamos 20 e poucas pessoas, na final de semana, domingo no caso, perdão, e feriado só tínhamos 2, né, por andar. E ela assim, as pessoas me pedem para não ficar contigo. E por quê? Porque eu olhava assim, Lenício, tu tá catalogando o filme errado. Você não aprendeu que isso é um romance, isso não é um drama? Eu era o tipo de colaborador que fazia isso. Achando que estava ensinando a pessoa. Estava, mas no jeito errado. E aí eu aprendi para a vida que para ser gestor você não precisa ser só o melhor. Você tem que aprender a trabalhar em equipe. E hoje, que bom que eu virei ao contrário. As pessoas gostam de trabalhar comigo, elas se sentem confortáveis. Por isso que eu consigo ocupar espaço de gestão. E trabalhar com a diversidade. Trabalhar com a diversidade hoje, dentro de um processo de equipe, como é desafiador. Como é desafiador. Porque nós trazemos, às vezes, os nossos preconceitos e nós trazemos aspectos fechados que nos impedem, né, de trabalhar em equipe e de trabalhar com essa diversidade. Porque isso, para mim, que é a beleza da psicologia organizacional, porque nós vamos construindo juntos essa possibilidade de nos posicionarmos, né, como gestores e não nos sentindo só, porque isso é a diferença. O gestor não é aquele que se sente só. Porque se você, dentro de um processo de gestão, você se sente só, você não está percebendo a diversidade de vamos dizer assim, de possibilidades de ajuda, não vou nem dizer ajuda, de partilha do seu trabalho. Porque essa, para mim, é o maior desafio. Quando dentro do processo organizacional dessa globalização, por exemplo, você tem 10 funcionários, dos 10 funcionários que você se sente só? Tem alguma coisa, como você me falou, tem alguma coisa na minha percepção e na minha forma de gerenciar que está equivocada. Ou eu não estou sabendo aproveitar os trabalhos e a mão de obra que eu tenho, né? Ela está muito fechada em mim mesmo, no que eu penso, no que eu acho, e não estou respeitando e aprendendo a lidar com essa diversidade que pode contribuir com o meu trabalho. Lenício, dentro dessa perspectiva da diversidade, né, além de ser pessoas diversas, digamos assim, tem a questão da diversidade religiosa, né? Quem é adventista tem, por lei, o direito de não trabalhar na sexta-noite, sábado de manhã, né? Se você não contrata adventista para trabalhar no comércio, é um crime, por exemplo, né? Então, assim, você tem que conhecer também o gestor, né? Mesmo que seja uma loja de 3 pessoas, você já é o gestor, né? Você tem que conhecer um pouquinho sobre as matrizes religiosas, qual dia é resguardado. Você tem que conhecer um pouquinho também sobre a lei das pessoas PCDs, que são as pessoas com deficiência. Você tem que também compreender que tem a lei de pessoas PPP, pessoas pretas e pardas. Tem a lei dos indígenas quilombolas, que assegura o número X de pessoas nas empresas. E aí, não só colocar isso como força da lei,
tanto para o sistema público quanto para o privado, mas que essas pessoas consigam se sentir, né, confortáveis com o trabalho que elas executam. Vou dar um exemplo. Pessoas que têm, né, uma síndrome de Down, né, com um grau alto, né, botam ela para ser impactador, botam ela para ser, caixa de supermercado. Já vi aqui em Palmas. E as pessoas ficam irritadas, porque aquela pessoa tem um ritmo diferente. Ou seja, ali não é o espaço para colocar ela, mas dentro do supermercado tem inúmeras possibilidades para colocar aquela pessoa. Porque aquela pessoa que fica caixa, ela fica se incomodando porque ela recebe reclamação e ela não se sente útil naquele espaço. E as pessoas de qualquer nicho de diversidade, elas não podem sentir que você está elas estão ali porque é obrigatório. Elas têm que se sentir bem porque ali elas conseguem contribuir para o clima organizacional da empresa. E aí tem uma outra questão agora também, que tem as questões sexuais que estão envolvidas, né? Se você é gestor, se você é gestora, você não tem espaço para o seu preconceito, porque isso é crime, né? Isso não é opinião sua, isso é um crime, né? Então, você tem que também estar ligado nestas questões, porque senão você sai de gestor para uma pessoa em situação de cárcere, né? E aqui na universidade a gente tem muito isso, né? Casos de pessoas que são afastadas por racismo, homofobia, transfobia, né? Preconceito religioso. Tem uma colega que está respondendo o processo, porque numa sala de aula como esta, ela colocou assim, vocês que são mais escurinhos têm mais dificuldade de aprender as coisas, né? Ela disse que era a opinião dela, não é opinião, isso é racismo, gente. Isso é racismo, né? Por que uma pessoa de pele um tom mais claro, mais escuro, tem dificuldade para aprender ou não? Isso é racismo. Ela não quis nem saber, porque talvez ele esteja cansado naquele dia, porque ele é pobre, ele tem que trabalhar o dia inteiro para vir para cá estudar de noite, e ele mora em Tocantins, tem que atravessar a balsa, tem que atravessar o rio, chega mais cedo que os outros, sai mais tarde que os outros. Então, alguns espaços não servem a sua opinião, porque ela é um crime. E é bom saber que aqui, o que nós estamos hoje conversando e falando desse processo de diversidade dentro da organização, está inserido dentro do nosso próprio conteúdo. Por isso que a gente vai estar falando para vocês. Prestem atenção na nossa conversação, nos exemplos que nós damos, que isso vai fazer parte das questões que estão dentro do nosso processo avaliativo. Perfeito. A gente chega agora, Lenício, no nosso bloco final, os últimos 15 minutos, né? Então, quem tem aí perguntas, aproveite, né? Porque 9 horas é o nosso horário pactuado, a gente faz esse encerramento. E tudo isso que a gente está colocando para vocês é exatamente o que está lá na nossa apostila. Alguém perguntou, vai cair o que está escrito nos capítulos? Óbvio, gente, porque não é só as videoaulas que é muito graduado, é videoaulas, é apostila, é material de apoio, quando a gente julga necessário, né? Mas o material de apoio é mais para que você aprenda mais coisas. É uma generosidade que a gente oferta para vocês, né? Mas o que está na apostila e nas videoaulas é aquilo que a gente vai utilizar. Quantas questões tem na prova? Temos 6 questões na prova, né? Se não me engano, são 4 de marcar e 2 de responder. Né? Os outros 4 pontos você consegue, né, por meio dos fóruns e exercícios avaliativos que tem dentro na nossa plataforma virtual de aprendizagem. O Manuel faz uma pergunta. Para se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, a gente pode tentar terminar a aula às 9 horas. Se alguém quiser perguntar, tirar alguma dúvida nesse sentido. Henrique, questão matemática simples, né? 6 perguntas, 6 pontos à prova, 1 ponto cada pergunta. Tem uma pergunta ali do Manuel. Será impossível assimilar todo esse conteúdo sem sabermos em que parte a prova será mais direcionada? A gente não pode fazer isso porque a gente interrompe o pensamento. Tudo que está na apostila, tudo que está nas videoaulas, a gente acredita que é necessário que vocês aprendam, né? É óbvio que a gente não aprende tudo, só que a gente não consegue focar. Lenício, Luana e eu, a gente estava comentando sobre isso, que como a gente tinha comportamentos também errados de aprendizagem lá no passado, que eram os questionários. Então, você ensinava a história do Brasil inteira, aí você fazia uma lista com 10 perguntas e respostas, e dali iam cair 5. Não era aprendizagem. Isso chamava-se
decoreba, você decorou a informação, você não aprendeu a informação. E aí uma coisa, Lenício, para ver como o nosso cérebro aprende. Um microfone, por gentileza, meu querido. Como a gente aprende? As pessoas associam que fazer exercícios ela aprende. Então, o menino reprova em matemática, vai lá e faz mais exercícios. Reprova no teste 2, faz mais exercícios. Reprova na recuperação, faltou exercício, você fica dando exercícios. Ele consegue aprender quando ele entender o mecanismo daquele cálculo. Ele não aprende por repetição, gente. Nenhum ser humano aprende por repetição. A gente aprende quando a gente entender o mecanismo de. Né? Só que às vezes a gente faz muitas vezes algo e aí, agora entendi. Isso é tempo de aprendizagem. Eu tenho um tempo de aprendizagem relativamente rápido, porque na minha configuração ficou assim, né? Outras pessoas têm um tempo de aprendizagem que é um pouquinho diferente, né? E tem outras pessoas que, infelizmente, reprovam, porque aquele tempo de aprendizagem delas não coube no espaço do semestre, do ano letivo, da escola, da faculdade, né? Ou até do serviço. Às vezes a pessoa está aquele teste de experiência de 3 meses. Ela não conseguiu aprender a função em 3 meses. Algumas aprendem no primeiro dia. Sim. Então, esse processo é necessário que nós entendamos, para que nós não nos negligenciemos o nosso processo de aprendizado, para que nós não nos negligenciemos o nosso processo até próprio avaliativo. Como nós falamos, você não estudou, você não leu a apostila, você não viu os vídeos, você não olhou os... Porque, vamos lá, lembra que nós falamos que existem várias maneiras de aprendizado? Então, nós temos o vídeo, nós temos os slides e nós temos as apostilas. Então, essa forma, a forma como você vai melhor aprender, ou como você vai gerenciar esse tempo para que você aprenda, é necessário. A Maria Eduarda fez uma pergunta bem interessante. É possível acelerar o tempo de aprendizagem? Né? Tem alguma estratégia para isso? Tem estratégias de estudo, Maria Eduarda, né? O Pomodoro é uma estratégia. O que é a técnica Pomodoro, né? Sabe aqueles timerzinho de cozinha, né? Que a air fryer, por exemplo, você não coloca o tempo que ela vai ali até teoricamente a comida ficar pronta. Eu faço muito isso, só que hoje eu não preciso mais do reloginho, mas eu tenho ele aqui no meu escritório guardado. Eu girava o reloginho e ficava ali 50 minutos focado estudando. E depois ele apitava, né, no minuto 51 e eu tinha 10 minutos de descanso. Então eu conseguia sempre fazer isso. Nesses 50 minutos, eu não abria outra janela do computador, eu não procurava outra coisa, eu não mexia no celular, eu não saía para beber água, café ou ir no banheiro. Eu usava aqueles 10 minutos de intervalo para distrair a minha mente. Porque é o tempo que a gente tem de aula, é 50 minutos, que é o tempo máximo que o cérebro tem para assimilar as coisas. Eu não consigo acelerar tempo de aprendizagem porque cada sujeito é um. Eu tenho uma excelente aprendizagem para inúmeras coisas. Agora, tem coisas que eu não aprendo de jeito nenhum. Por exemplo, vocês estão vendo um violão aqui, eu não consigo tocar esse violão, né? Agora, se ele coloca outras coisas, eu aprendo de primeira, eu aprendo observando o Lenício, eu aprendo observando a Luana. Às vezes eu nem olho todo e faço todo o movimento e eu consigo aprender. Então, a gente também tem diferentes tipos de inteligência. A minha, infelizmente, não foi a musical. Na verdade, a minha é muito de espaço mesmo. Eu falo que a minha musical... Tem pergunta, eu falo, se eu fosse aprender a tocar violão, minha coordenação motora, ela não daria conta. O meu processo de aprendizado é muito da fala. Por exemplo, eu gosto muito de ler me escutando. Por isso que, às vezes, eu faço meu estudo sozinho. Eu estou aqui, eu estou lendo o meu processo para que eu me escute, eu escrevo. Então, esse é um processo de aprendizado que você vai se identificando, né? Qual é o seu processo? E aí, dentro da organização, você identifica também qual é a melhor forma do outro de aprender. Né? Qual é a melhor forma do outro aprender? De que forma o outro aprende? Né? Como eu posso estimular? Né? Como nós podemos estimular a partir desse processo que eu entendo que o outro aprende. Porque isso também é um desafio no processo organizacional. Muito.
né? Nós temos essa diversidade de formas, até, por exemplo, dentro de uma sala de aula. Nós temos aqui 165 alunos, quase 200 alunos. Tem formas de aprendizado, de inteligência totalmente diferentes. Porque a gente tem tipos de formas diferentes de reter informações, de assimilar informações. Tem gente que tem aprendizagem visual, tem gente que tem aprendizagem auditiva, tem gente que é sinestésica, tem gente que precisa rascunhar, escrever ali. Cada sujeito consegue identificar para si o seu tipo de aprendizagem. Eu não consigo dizer, né, qual que é o da Elizabeth, qual que é do Elias, e assim qualquer um de vocês. Cada um sabe como conseguiu chegar até aqui, né, aprendendo uma série de coisas, porque todo mundo concluiu o ensino fundamental e o ensino médio, e agora chegou no ensino superior para aqueles que ainda não têm um diploma. E aí o Alan coloca assim para a gente, acho o método, né, do mapa mental muito bom. Tem várias estratégias, algumas a gente vai trabalhando na universidade e você vai vendo qual que se adapta para a sua realidade também. Tem uma frase que eu gosto muito, Lenício, que é fazer o melhor que você pode, mas nas condições que você tem. Né? Você tem que pensar sempre isso. Você tem que dar o seu melhor, mas com as condições que você tem. Lenício, eu estou começando a cansar. Está começando a cansar também? Se tem alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa? Temos espaço para a última pergunta já. Vamos lá, para a gente finalizar às 9. Pode finalizar às 21, Luana. Pode finalizar às 21, Luana. Podemos sim, eu estou aguardando vocês. As pessoas estão nos abandonando e eu não sei trabalhar com abandono, Lenício. Porque elas querem ficar com as suas famílias, elas querem jantar, elas querem